Oi, gente, estamos de volta para ver agora o capítulo 13, que também fala sobre cinética química. Já vimos várias informações sobre cinética e hoje vamos ver mais algumas teorias. Como nós já vimos, existem as reações, elas dependem muito de alguns fatores, como, por exemplo, as concentrações. E a reação de combustão é um dos melhores exemplos que podemos dar. Então, a temperatura, a concentração, isso tudo vai fazer com que aquela reação aconteça cada vez mais rápido. É lógico que à medida que a concentração daquelas substâncias começam a diminuir, a reação também começa a se tornar um pouquinho mais lenta. Observando isso, a lei de Goldberg-Weg, ela tenta explicar essa conservação das massas. Então, ele diz aí que a rapidez ou velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes, quando elas estão elevadas aos seus expoentes, que são os coeficientes na equação química relativa ao fenômeno. Ou seja, nós precisamos observar como aquela equação química está descrita para poder identificar essa velocidade. Então, um depende do outro. E aí, observando uma equação genérica, vocês podem ver que aí essa reação, sendo observada do ponto de vista de Goldberg-Weg, nós podemos dizer que essa velocidade é igual a uma constante cinética com o produto A elevado ao seu coeficiente e um reagente A elevado ao seu coeficiente e o reagente B também elevado ao seu coeficiente. Então, onde esse V seria a velocidade, o R seria praticamente a mesma equação, tá? A única diferença são as letrinhas, mas geralmente a gente utiliza esse V. Então, a velocidade da reação seria essa constante cinética vezes o reagente A elevado ao seu coeficiente. Esse reagente A seria utilizado o valor da sua concentração em mol por litro, tá? Então, a sua molaridade. E o coeficiente B o reagente B elevado ao seu coeficiente. Então, a mesma coisa, eu tenho que ter uma concentração em mol por litro e elevar ao coeficiente que ele tem naquela equação química, tá? Um pouco mais à frente, outros estudos foram realizados sobre essa lei das conservações das massas. E foi identificado que essa equação ela pode acontecer de outras maneiras, de outras formas. Então, nós podemos dizer que essa velocidade seria essa constante cinética vezes a concentração do reagente A elevado a M, vezes o reagente B elevado a N, onde M e N são expoentes que são determinados experimentalmente. Como assim? Eu tenho que ver como a reação está acontecendo para dizer quanto é que vale esse expoente. Então, nós temos que observar algumas características que geralmente as questões já vão dar para vocês, como a gente pode ver em alguns exemplos mais à frente. Existem alguns gráficos de velocidade que também são importantes da gente aprender. O primeiro gráfico aí, ele demonstra o caminho de uma reação normal, onde quanto maior é a concentração, mais rápido essa reação vai acontecer. E aí, à medida que essa concentração vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. No segundo gráfico, a gente pode ver a curva, nesse caso ascendente, né? Ele está aumentando bastante, isso por conta de catalisadores. E temperaturas elevadas também
ou seja, fatores que possam alterar essa velocidade. Então, esse gráfico representa uma variação na velocidade que foi imposta por algum fator externo. E o último seria uma reação que acontece com o auxílio de uma explosão. Então, nós sabemos que quando há uma explosão, há uma liberação de energia que é muito grande. E isso acontece muito rápido, não tem uma explosão que seja lenta. As reações de explosão são muito rápidas e ela acontece e lá mesmo ela para naquele instante. Ela não continua acontecendo após aquele fenômeno. Então, o gráfico ele é bem distinto dos outros que nós podemos observar. Quanto à determinação experimental da equação, nós temos que observar alguns fatores que são dados graficamente em algumas questões. Então, observa que experimentalmente ele tenta dobrar a quantidade de alguns reagentes para ver o que acontece. Então, nesse primeiro experimento, nós temos H2, temos I2 e no final, na última coluna, a velocidade da reação. Observa aí que quando do primeiro para o segundo experimento, ele dobrou a quantidade de I2. Quando ele dobrou a quantidade de I2, a velocidade da reação apenas dobrou. A mesma coisa aconteceu aí do segundo para o terceiro experimento, onde você pode observar aqui, que ao dobrar o reagente H2, essa velocidade também dobrou. Isso quer dizer que os expoentes desses dois elementos, eles são iguais. E nesse caso, quando você dobra, ele dobra também. Isso quer dizer que esse expoente vai ser igual a 1, tá? Então, eu posso dizer que a velocidade 1, a velocidade 2 é 2 vezes a velocidade 1. Então, eu posso dizer que V2 é igual a 2 vezes V1. E a mesma coisa acontece do 2 para o 3. Eu posso dizer que V3 é 2 vezes o valor de V2. Então, quando você dobrou todos os dois, a reação apenas dobrou. Só, professor, mas aí está muito simples. Beleza, então vamos ver outro método. Então, matematicamente, eu quero provar matematicamente como é que deu esse 1 que foi falado. Matematicamente, você vai pegar as concentrações das velocidades V1 e V2 e vai fazer o cálculo específico para cada um deles. Então, observa que você tem V1 e V2, o seu cálculo da velocidade, né? Onde K é a concentração de A e a concentração de B. E aí você vai fazer o cálculo com a velocidade que você já tem, de V1 e V2, que o gráfico já lhe deu. Então, fazendo o cálculo, pode observar que o valor de X e Y são iguais. Todos dois valem 1. Mas sempre esses expoentes vão ser igual a 1? Não, tá? E como é que eu vou saber que esse expoente é diferente de 1? Como é que eu vou provar que esse expoente é diferente de 1? Observa de novo, experimentalmente, como a gente pode fazer esse cálculo, fazer essa observação. Observa aqui, do primeiro para o segundo experimento, NO permaneceu constante a sua concentração, não variou. Mas ele variou aqui, a concentração de H2. Então, 2 vezes 0,1 deu 0,2 e a sua velocidade apenas dobrou. Ou seja, eu sei que o expoente do H2 é 1. Agora vamos dobrar a quantidade do NO. Observa aqui, do segundo para o terceiro experimento foi dobrado a concentração do NO. O que foi que aconteceu com a velocidade da reação?
ela passou de 2,4 vezes 10 a menos 4 para 9,6 vezes 10 a menos 4. Então ela não dobrou, ela quadruplicou. Então, para ela quadruplicar, ela tem que ter um expoente que seria 2 elevado ao quadrado. Então, seria aquele valor elevado ao quadrado. Nesse caso, nós podemos dizer que a velocidade V vai ser igual a K, o NO, que vai ser elevado ao quadrado. Lembra lá que a gente viu que quando eu dupliquei aqui na velocidade ele quadruplicou. Então eu posso dizer que o expoente dele é 2. Já o hidrogênio, quando eu dupliquei, ele continuou duplicado. Então o expoente dele fica como 1. Então V é igual a K, que é a constante cinética, vezes a concentração de NO elevado ao quadrado, vezes a concentração de H2. Outra coisa que pode se fazer direto, que nem sempre vai dar certo, tá? Seria você utilizar a primeira regra que nós vimos aí nos primeiros slides, que demonstram que basta colocar o primeiro reagente com o seu índice, o segundo reagente com o seu índice. Também daria certo aqui, ó. Então você pode observar que nesse caso, o NO seria elevado ao seu expoente, que é 2, e o H seria elevado ao seu expoente, que é 1. Então, a primeira lei, a primeira regra que nós vimos aqui, ela serve para esse caso. Mas, em alguns casos, ela não vai servir. Como, por exemplo, nesse exercício resolvido. Observem a reação que nós temos. 2A mais B vai liberar 2C mais D. Lembra que a gente está observando apenas os reagentes aqui nesse caso. O reagente A, ele se manteve constante e o reagente B foi dobrado. O que foi que aconteceu quando ele dobrou essa quantidade de reagente? Dobrou a quantidade, fez com que a velocidade passasse de 2 para 8. Então ela dobrou? Não, se eu dobrasse daria 4. Então ela quadruplicou. Se ela quadruplica, quer dizer que o expoente dele vai ser elevado ao quadrado. Então nós temos aqui um expoente 2 para o elemento B. Já o elemento A, foi triplicada a sua concentração. Ó, era 1, passou para 3, triplicou. Mas o que foi que aconteceu com a velocidade? A velocidade continuou a mesma, mesmo triplicando. Lembra que nos outros casos, quando a gente duplicava, ele duplicava também. Mas nesse caso eu tripliquei e não houve nenhuma alteração nessa velocidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não influencia na reação. E se ela não influencia, isso quer dizer que o expoente que nós vamos ter para o A vai ser 0. Então, se ele não influencia, nós vamos dizer que a velocidade da reação vai ser igual à constante cinética, o A elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Então vai ser 1 vezes B, que nós temos aqui, elevado ao quadrado. Então observa que, nesse caso, aquela primeira reação, primeira lei que nós vimos lá nos primeiros slides, ela já não é válida para essa questão. Então, uma dica é que, se a questão lhe der essa tabela com concentrações e velocidades, é bom que você faça sempre a observação experimental dessa tabela. Caso ela não dê a tabela, não lhe dê nenhum dado, aí você pode utilizar aquela primeira regrinha que nós vimos para facilitar o seu estudo e também agilizar a sua resposta da questão. Outra coisa que é muito importante é saber a ordem dessa reação. Então, a ordem da reação, ela vai equivaler, ela equivale, tá, a
os índices, a ordem que a gente pode ver de M e N, onde M e N eles são observados na reação. E essa reação que a gente pode observar, ela pode acontecer em várias etapas, como nós vimos nos capítulos anteriores. Então, sempre observaremos essa etapa mais lenta, tá? Essa etapa mais lenta é quem vai determinar a velocidade dessa reação, porque ela tem que acontecer toda, por completo. Então, para que ela aconteça por completo, a reação mais lenta é quem pode determinar a sua velocidade final. Nesse caso, a nossa velocidade final aqui, nós temos o hidrogênio com índice 1 e o nitrogênio com índice 2. Então, basta você somar o índice que nós temos, M, N, e você já tem a ordem da reação. Se ele pedir a ordem da reação em relação ao H2, então o gás hidrogênio, ele tem a ordem 1. Se ele pedir a ordem da reação em relação a NO, ela tem ordem 2, tá? Porque o índice dele aqui, ó, é 2. Então é só observar esse númerozinho que vem na frente aqui, que você consegue determinar essa ordem da reação. Então, a ordem global, a ordem da reação por inteiro, é a soma dos reagentes, da ordem dos reagentes, tá? Já se ele pedir separadamente, é só indicar esse índice que vem antes da reação. O próximo tópico fala sobre a molecularidade de uma reação. Mais uma vez, vale lembrar que essa molecularidade, ela depende também da reação mais lenta, tá? Então, quando você observar que aquela reação acontece em várias etapas, a que você deve observar é sempre a reação mais lenta. E essa reação mais lenta é quem vai determinar a velocidade daquela reação. Nesse caso, nós podemos dizer que essa velocidade vai ser igual a constante vezes NO elevado ao quadrado. Porque a equação mais lenta só temos como reagente aqui, ó, o NO. E aí encontramos essa molecularidade. Então é isso, gente. Aí a gente finaliza o capítulo, deixa algumas questõezinhas aí para vocês observarem e na próxima aula a gente responde algumas juntas, tá? Então beleza, até a próxima. Tchau, tchau.